Você já condenou alguém injustamente? Eu convido você a abrir a sua Bíblia em Jó 15:6 para a nossa reflexão de hoje. Amém? Diz assim: a tua boca te condena e não eu. Os teus lábios testificam contra ti. Amém? Então, as palavras, que eu perguntei se você já condenou alguém injustamente, eu quero falar por mim. A gente vê muitos exemplos hoje em dia que fazem com a gente ou que fazem com outras pessoas, mas hoje eu quero falar somente de mim. E ali era o amigo de Jó, falando que os lábios deles condenavam ele. E algo assim. O que eu quero estar falando com vocês? Fazemos muito isso e nem notamos. Olhamos a situação, já damos o juízo às pessoas. Pois no meu caso, criação e aprendi. Imagine quantas vezes errei, mas quantas vezes acertei. Por experiências que passamos nos ajuda para não errar. Então, o que acontece? Essas experiências, elas acontecem da gente ver o erro dos outros, não é para a gente ficar querendo adivinhar dos outros, é para a gente aprender, para a gente não fazer aquilo. A gente vê o erro dos outros e não faz. Então não é para ficar olhando, porque a partir do momento que você começa a falar sobre a vida do próximo, sobre a vida do seu filho, da sua família, você está profetizando sobre aquela vida. E nem sempre é o que ia acontecer, mas diante do poder da autoridade que você tem espiritual, aquilo ali pode vir a acontecer pelas tuas palavras que você está lançando sobre aquelas vidas. Então eu, peço para que você reflita sobre as palavras que você está dizendo no dia a dia para outras pessoas, para seus filhos, para seu esposo, para sua família. Amém? Temos que entender que o poder de nossas palavras, como elas podem ocasionar uma colheita dolorosa daquilo que plantamos. Mas no caso de Jó, não era colheita, mas creio que muita coisa já foi tratada por Deus. Quando ficamos no comodismo, podemos perder a essência. Imagine que como sacerdote era um papel dele de orar pelos filhos, mas já aconteceu comigo de temer por outra pessoa, querer fazer papel de Deus, Espírito Santo. Isso dá ruim. Temos que saber a diferença de orar e interceder, nosso papel e de Deus. Hoje está mais claro essas diferenças, mas confesso que sofri demais com esse tratar de Deus, a ponto de Deus falar que eu não preciso que se ofenda por mim. Foi assustador ouvir isso, mas foi o suficiente e tive que passar por coisas, e hoje já consigo lidar para a nossa reflexão. Não estamos no papel de juiz, mas sim de evangelizar, acolher e o principal, amar. Bem, isso aqui são a minha reflexão, que eu senti diante da leitura dessa palavra de Jó. E eu falo assim, por experiência minha, por tudo que passei com meu esposo, com a minha filha, com os meus irmãos, sabe, com as pessoas ao meu redor. Gente, quanto mais antes você conseguir fechar a boca, aconselhar menos e orar mais, acolher, ajudar, de acordo com as tuas forças, de acordo com as tuas necessidades. Se você não pode ajudar financeiramente, não ajuda, não tira da tua casa para dar. Não faz isso. Deus, ele não se agrada disso também. Eu já fiz isso e Deus já falou que não se agrada. Agora, se você tem o suficiente para a sua casa, para a sua família, aí é diferente. Amém? Então acolhe, fala menos, ora mais. As pessoas, elas estão necessitadas de uma palavra amiga, de uma palavra de acolhimento, de uma palavra profetizando sobre a vida delas. Você pode ver ela na pior. Você pode ver ela fazendo burrada, fazendo coisa errada. Porque é fácil você olhar o erro dos outros, mas é difícil você olhar o seu erro. É difícil você olhar aquilo que você está caindo, aquilo que você está pecando. Para você, no meu caso, às vezes a gente pensa assim, eu sou perfeita, eu vou na igreja, eu oro, eu ajudo as pessoas, mas não é. Em algum momento a gente erra com os nossos entes queridos, com os nossos amigos, em algum momento a gente falha, e é isso que a gente tem que prestar atenção nos nossos erros, nas nossas falhas. Isso que vai fazer a diferença. Enquanto você ficar punindo e olhando o erro dos outros, não vou ajudar porque não quer se ajudar, não vou dar um prato de comida porque não quer trabalhar. Então, diante dessas situações, você só está condenando mais essas pessoas que já estão no buraco, já estão na pior.
você está ajudando essas pessoas a se afundar mais, com a oportunidade de ajudar a tirar elas do buraco. Eu sei que cada um decide por si, mas quanto mais eu aprendo de Jesus, quanto mais eu busco em Deus, mais eu vejo a debilidade que as pessoas têm de se manter na presença do Senhor, a debilidade que as pessoas têm de se manter com Cristo, de ir para a igreja, de buscar, de cuidar da sua família. E é o nosso papel aqueles que estão de pé, mas não estão de pé porque são fortes, são poderosos, estão de pé porque estão se humilhando aos pés do Senhor, estão de pé porque Deus está tratando e eles estão se deixando tratar. Pensa na humilhação que eu passo muitas vezes e eu falo, ó Senhor, eu vou fazer por ti, porque o Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor, a sua vontade é boa, perfeita e agradável, mas a minha, o meu sentimento, o meu orgulho fica lá no chão e eu falo, seu orgulho, hoje eu vou pisar em cima de você. Porque é Deus que vai reinar em mim, não é o diabo que vai prevalecer no meu orgulho. Porque o único que ganha com o meu orgulho, o único que ganha com as brigas em meu lar, com as minhas palavras fortes, a minha linguagem violenta, é só o diabo. Deus, ele não se agrada. Porque quem tem que julgar, quem tem que... Eu sempre falo para minha filha, com ao meu redor, para as pessoas, eu falo, gente, Deus até para nos corrigir, para nos punir, Ele é amoroso, Ele é fogo consumidor, mas é porque nós sentimos. Não é porque Deus age dessa maneira cruel. Deus, Ele não é cruel com nós. Ele é amoroso, Ele nos tira do pior. Só que nós escolhemos muitas coisas ruins que nós plantamos, falamos, fazemos. E Deus, ele não pode nos livrar disso, por quê? Porque nós plantamos a colheita, não existe Deus se intrometer, mas ele pode aliviar a nossa carga, ele pode aliviar, só que para isso nós temos que se humilhar, nós temos que engrandecer o nome dele, nós temos que o adorar mesmo que não temos vontade, nós temos que ir na igreja mesmo que nós não queremos estar lá, nós queremos estar embaixo das cobertas no quentinho, nós queremos assistir, mas nós temos que se esforçar. Porque diante da luta nós temos que ter orações armazenadas, porque diante das lutas nós vivemos no automático. Tudo que você se alimentou do Espírito, tudo que você se alimentou da palavra, quando você está triste, quando você está na prova, quando você está no dia mal, é isso que vai prevalecer na tua vida, o que você plantou espiritual. Porque o carnal ele te derruba, o carnal ele te destrua, o carnal ele faz você fazer coisas que você não quer fazer. Mas no momento da fraqueza, ele manda porque você alimentou mais a carne do que o espírito. Mas se você alimentar o espírito, o carnal ele vai ficar fraquinho, o espírito vai te dominar e o espírito vai te direcionar, que é o principal. Amém? Fica com essa palavra e Deus te abençoe.